Olá, olá, boa noite. Estou aqui escrevendo o título. Deixa eu escrever aqui. Boa noite. Deixa eu só escrever aqui rapidinho. Opa. Foi. Bem, deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou ver se isso aqui fica. Bem, mais uma live, então, das Filósofas na Rede, esse projeto que a gente está tocando já há um pouco mais de um mês, né? Está sendo muito gratificante e produtivo, né? A gente vem cada dia crescendo mais, com mais mulheres da rede. Obrigada. E hoje a gente vai ter uma live bem interessante e potente sobre um tema que é fundamental a gente pensar e discutir, né? Com a Malu Gimenez. Estou esperando ela entrar. Deixa eu falar aqui com ela. Ela já está por entrar. E então aí, como eu fixei, né? A gente vai conversar sobre gordofobia, né? Nesse período que a gente está vivendo agora. A gordofobia mata, né? Por diversos motivos, diversas razões. E nesse período que a gente se encontra, acho que é fundamental a gente poder conversar, principalmente com alguém que é especialista no assunto, né? Assim, quando ela entrar, vou deixar que ela se apresente e tudo. Estamos recebendo, né, as perguntas, vocês podem fazer perguntas aí. Malu entrou, vou convidá-la, ela já se convidou. Caiu aqui meu Paranauê aqui que eu fiz para segurar o celular. Bem, então aí Malu tá entrando. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Escuto. E eu, você me escuta Gente, bem? perfeito, sem eco, sem nada, tá ótimo. Eu Bem, também. obrigado, Malu, por essa oportunidade. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente já trocou algumas ideias por aí, pelas redes. E queria, então, né, enfim, agradecer em nome das filósofas a sua disponibilidade. O assunto é fundamental, né, da gente estar conversando nesse período. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu percurso, da sua formação, da sua tese, e, enfim, e aí a gente começa esse papo. Massa. Obrigada pelo convite. Eu amei. Acho que quando você me falou, filósofas em rede, eu falei, esse nome é demais. Aí eu fui procurar, eu já seguia vocês, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir, né? E sempre que eu vejo alguma coisa de filósofo, eu quero saber, eu vou lá e tal. Então, eu sou a Malu Gimenez, eu sou filósofa, fiz filosofia na Unesp, depois eu morei na Espanha um tempo e homologuei filosofia lá também, na Universidade de Granada. Eu fiz mestrado em estudos de cultura contemporânea e meu doutorado foi sobre gordofobia, também estudos de cultura contemporânea. Eu estudei o corpo das mulheres gordas. Minha tese se chama Lute como uma gorda, gordofobia, resistências e ativismo. É uma tese em primeira pessoa, isso na filosofia é meio louco, né? Pelo menos quando eu fiz, assim, falar que escrever em primeira pessoa era algo muito fora da casa. Acho que por isso que eu escolhi escrever em primeira pessoa. E eu conto, questiono aí como é que a sociedade vem tratando os corpos gordos, principalmente das mulheres, as consequências disso. É meio uma tese denúncia,
Uhum. E, sabe, e um pouco também de uma reflexão epistemológica mesmo, dentro da filosofia, do que é que o conhecimento vem falando e tratando esses corpos que não estão dentro dos corpos padrões e tal, né? Também falo um Uhum. pouco do nosso ativismo, ativismo gordo, ativismo gordo, da gente estar questionando isso, né? A patologização, a injustiça epistemológica com os nossos corpos, tem muito Uhum. feminismo lá dentro também, que é uma outra maneira, né, também de enxergar o conhecimento, e é mais ou menos isso. Uhum. E a sua tese até a gente depois vai divulgar, né? A Malu passou, já tá, eu acho, não, no Instagram não dá para colocar link, mas a gente vai colocar depois o vídeo no YouTube e a gente coloca também o link, né? Malu disponibiliza a tese dela, né? Para que as pessoas possam ler, ter acesso, né? Então ela tá disponível. A gente vai disponibilizar o link da tese também. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo aí para você essa quarentena, as reflexões que você tem feito em relação aos seus estudos, porque pelo menos assim, né, na minha bolha, assim, no meu mundo, né, virtual, toda hora aparecem uns memes, né, falando sobre engordar na quarentena, como isso é um problema, né, as pessoas estão o tempo todo falando de fazer exercício, de comer bem, né? Mas sempre desde um lugar de fala problemático, né? Primeiro, né? Quem é que pode estar em casa? Quem é que pode estar comendo bem? Quem é que pode estar fazendo exercício, né? Então tem muitas nuances aí desse discurso, mas aí eu queria saber de você, o que que você pensa em relação a essa propagação desses memes e dessa discussão, desse medo, né? Que é de onde vem a palavra, inclusive, fobia, né? Gordofobia. Exatamente. Olha, é um tsunami, igual eu coloquei lá na página quando eu fui falar da nossa live, né? É um tsunami aí de gordofobia que vem devastando tudo, né? Toda essa construção aí que a gente tem no Brasil, que apesar da gente ter começado faz pouco tempo, os estudos do corpo gordo é uma área do conhecimento nova, mas a gente está aí, a gente existe, existem outras teses também defendendo, conversando. É igual eu falei, né? Existe aí uma injustiça epistemológica muito forte com o corpo gordo, inclusive a gente tem que rever como é que a gente pensa em todos os corpos, né? Então, eu fiquei bastante assustada com o que eu tenho visto. As pessoas elas não estão preocupadas em morrer, muitas vezes elas estão preocupadas em engordar. Que tipo de pessoas são essas que eu convivo na sociedade? Que está muito mais preocupada em engordar do que se preocupar com contrair esse vírus, né, que está matando aí, com o problema que a gente tem no Brasil, que a gente não tem saúde, a gente não tem estrutura, a gente tem um governo que não está nem aí, né? Então, são tantas as coisas ruins, as injustiças, e aí o que eu vejo nas redes é um medo de engordar e também o que a mídia tem usado com esse medo, que esse medo é uma grande indústria, né? Uma grande indústria de impulsionamento de compras de coisa, né? O medo me leva a comprar os chás, a querer emagrecer em 15 dias 10 quilos, enfim. Então, e a mídia Uhum. tem apoiado, né, esse discurso e a medicina, né, o discurso médico, o discurso biomédico também, que eu falo na minha tese, é um discurso extremamente gordofóbico. Isso não sou eu que digo, né? Tem filósofos, estudiosos, Michel Poulain, por exemplo, francês, que escreveu um livro sobre sociologia da obesidade, ele denuncia isso, né? A forma como se virou um mercado, né? A palavra obesidade, a construção dessa doença na medicina, né? Uhum. Quem são as empresas que estão por trás disso lucrando, né, com a construção dessa doença e quais são as consequências disso nos corpos gordos, porque como eu tenho a rede de Uhum. apoio na internet, eu recebo todo dia várias mulheres desesperadas, sabe?
Eu vou morrer. A minha família agora está olhando para mim, vendo quanto que eu como na hora do almoço, se eu como 5 colheres ou 2 de arroz. Enfim, assim, a consequência desse estigma da gordofobia dentro de uma quarentena é muito grave. Né? E a mídia preocupada em utilizar esse discurso do medo, mas a gente não vê a mídia falar que o Brasil, apesar de ter 57% da população gorda, não investe em aparelhos, em nada para as pessoas gordas dentro dos seus hospitais e seus consultórios. Maca, aparelho de medir pressão, sei lá, qualquer outra cadeiras, né? Para que, se essa população chegar, porque a gente é a maioria, como é que a gente vai ser ali tratada? O básico, né? A cadeira para você sentar, a maca para você deitar. Então, ao invés da mídia focar nisso, nessa crítica aí, e construir junto com a população uma cobrança, não, ela usa o medo, ela usa esse discurso de que a gente é grupo de risco. Veja, isso está sendo estudado, né? Isso está sendo estudado, eu li alguns artigos. É lógico que a gente tem artigo de pessoas na medicina que se aproveitam desse discurso e repetem, mas a gente também tem já pessoas na medicina e filósofos, sociólogos questionando esse posicionamento de dizer que a pessoa obesa, entre aspas, né, que a pessoa gorda, ela é grupo de risco, porque todos nós somos grupos de risco. Veja, na Europa falavam dos mais velhos, né? Que os mais velhos, porque é uma população mais velha, é óbvio que os mais velhos vão ser os afetados. Aqui isso não está se repetindo, né? Porque a nossa população não é a mais velha. Então, essa coisa também de copiar da Europa, essa colonização, né? Sempre do saber e sempre do que a gente repete, parece que a gente tem dado alguns passos aí atrás e a gente precisa rever, a gente precisa cobrar e a gente precisa escrever e conversar bastante sobre isso para que não tenha um discurso apenas sobre o corpo gordo. Claro. E, enfim, em relação, né, a isso tudo que tem acontecido, né, uma coisa que eu acho importante, né, que você fala na sua tese também, é da importância dessa rede, né, dessa rede gorda que tem surgido, né, nos últimos, vamos colocar nos últimos 5 anos, assim, principalmente por conta da internet, né, essa pressão também, né, de que esses nossos corpos, né, porque eu também sou gorda, apesar de ser gorda menor, né, tem também toda essa discussão, né, que ainda eu acho que ainda fica muito no nosso meio, né, de quem está pensando a questão da gordofobia e tal, né, falar de gordo menor, gordo maior e dos privilégios, né, que isso envolve. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, então, assim, ao mesmo tempo que a internet, né, produz esses memes, intensifica a gordofobia, eu queria que você falasse um pouco da importância dessas redes que têm surgido, né, com youtubers, influencers. Você comenta um pouco sobre isso na sua tese também. Comento, é importantíssimo que a gente também fale o contrário, que a gente também questione isso, né, que a gente mostre que existe um outro olhar sobre esse corpo, existe um nosso olhar sobre o nosso corpo gordo, né? É sempre um padrão, né, do homem branco, elite, falando dos corpos, todos os corpos, né? Então, essa ressignificação da gente falar sobre a gente e da gente perguntar, por exemplo, essa semana, não vou falar o nome, mas tem um grupo no Facebook que uma menina postou lá. Vamos falar sobre... ela falou, estou tão desesperada, vamos postar aqui os casos que foram legais. Tem gente gorda que pegou corona, como é que é? E aí choveu de comentário. Eu peguei, já tô boa, a outra que não pegou, o irmão pegou. Então, é uma outra construção aí de saber, né? Que a gente chama de saber gordo, de epistemologia gorda. Das nossas próprias experiências. Então, é importantíssimo, porque eu tô super mal, eu tô isolada, porque é isso que o capitalismo e a sociedade faz com uma pessoa gorda. Chora, se isola e fica aí tentando emagrecer.
consumindo coisas para tentar se emagrecer. A gordofobia ela é tão cruel que no lugar onde você tinha que estar mais segura, que é a sua família, é um lugar super perigoso para uma pessoa gorda, porque ela vem disfarçada de cuidado e de saúde, sabe? Então é complicado uma mulher ligar para mim ou me mandar uma mensagem e falar: Malu, eu estou aqui no meu apartamento com toda a minha família, faz 40 dias e todo dia eu tenho que dar satisfação do que eu como, todo dia eu tenho que dar satisfação se eu estou fazendo exercício, todo dia eles querem que eu me pese para ver. Olha só a sociedade que tem feito com a gente, né? O vigiar, o disciplinar, isso não é uma mulher, são várias. Muito complicado. Por isso que a gente precisa, né? Por isso que é importante, por isso que o tempo todo aí eu estou nas redes, estou falando, estou escrevendo, de também mostrar para essas mulheres que não é bem assim, que essas pessoas leiam, que essas pessoas se comuniquem, que essas pessoas falem com outras mulheres. A gente fala bastante da gordosfera, né? Da gente estar junto e a gente se apoiar e a gente falar e a gente ter alguém para se ouvir. Porque a gordofobia ela é tão cruel que eu não tenho com quem falar sobre isso se não for outra pessoa gorda, porque essa pessoa vai falar: mas você tem que emagrecer mesmo. Isso é saúde, tá? A organização da... Entendeu? É um argumento muito forte, né? Um argumento muito cruel. Um argumento que é corroborado por grande parte da medicina, né? E também pela mídia, né? Assim, são essas duas... são esses dois focos, assim, né? Que associam diretamente a questão do corpo gordo com a doença, né? Com a falta de saúde. Eu também, enfim, sigo muitas, né, influências e tal, mas acho uma coisa que me impressiona muito, né? Assim, o nível também, a gordofobia não passa só por esse lugar de uma pretensa cuidado com a saúde alheia, né? Mas passa por uma violência também. Por exemplo, como é que chama? A Carla, né? Que era dançarina da... Isso. Ela, enfim, o perfil dela é maravilhoso, né? Ela coloca várias questões e tal, mas eu sempre fico muito abismada com a quantidade de comentários negativos, assim, a mulher tá feliz, teve a segunda filha agora, que também, né, a medicina traz esse discurso de que mulheres muito gordas não podem ter filhos, né? Uma loucura, assim, que, né, a medicina ainda sustenta, e ela vai lá, tem uma filha, prova que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E, enfim, e aí, mas me impressiona muito, eu fico com muito medo mesmo, assim, de algumas mensagens que são bem violentas, assim, né? Tipo, essa fobia mesmo, essa gordofobia, mata, né? Pode matar, né? As pessoas ficam violentas mesmo, assim, contra um corpo feliz, um corpo gordo feliz, entendeu? As pessoas não conseguem lidar com isso. Enfim, queria que você... Existem algumas ativistas na América Latina que já não chamam mais de gordofobia, chama de gordo-ódio, né? Porque esse cuidado aí da família tal é um cuidado cruel, é um violento, é um cuidado violento. Quando a pessoa vai lá na escala ou entra no meu perfil e denuncia e começa a me xingar e fala que vai me matar se me encontrar na rua e tal, é porque como é que pode uma pessoa gorda dizer que está tudo certo, né? Como que pode? Então é um ódio também envolvido aí na concepção de mostrar um outro entendimento sobre isso, né? E ninguém aqui está falando o que acha, né? Existem pesquisas mostrando, existem filósofos que já questionavam isso, né? Foucault sobre os dispositivos de poder, lá do poder do discurso médico, né? Dos corpos dóceis. O que é que a gente faz? A gente olha e fala assim: não, nós não vamos mais ser corpos dóceis. A gente vai quebrar com isso, a gente não vai ser corpos dóceis, a gente vai destruir isso aí, a gente agora vai ser corpos de revolução. Então, é por isso também que existe um ódio, porque tem a ver com aquilo que o Foucault fala do disciplinador, né? E também com o que Deleuze diz, né? O próximo, ele me vigia, mas eu também me vigio.
Eu não Uhum. posso aceitar que essa mulher gorda queira dizer que está tudo bem, porque não está. Um corpo gordo não está bem. Então, eu vou ter ódio dela, eu não vou deixar. E a gente tem visto isso daí no fascismo aí, tá muito forte no nosso país e no mundo, né? Do diferente, do ódio ao diferente e tal. Então, Uhum. lidar com isso é muito cansativo, né? Exaustivo, porque todos os Uhum. dias eu tenho que lidar com isso. Todos os dias eu tenho que Sim. lidar. Quando eu vou na padaria, a pessoa me olha com cara de nojo. Quando eu vou num lugar, eu não entro na cadeira, a pessoa olha tipo com cara de culpa pra mim, né? Tipo, tá vendo? Tá desse tamanho. Não é que tem que ter cadeira do meu tamanho, eu que sou culpada porque não tem cadeira, entende? Então é uma coisa bem Uhum. exaustiva e o ativismo gordo, ele vem, né, para propor isso, né? Para que a gente, o que que a gente vai fazer com tanta dor? Que é isso que eu estou falando na minha tese. Eu faço a denúncia Uhum. e depois eu proponho o que que eu vou fazer com todos esses traumas, com toda essa dor. Eu vou ficar na minha casa chorando, né? Vou me suicidar, como muitas mulheres já fizeram, muitas, não são poucas. Sim. Vou entrar e vou começar um tratamento de emagrecimento, que eu já fiz vários. O que que eu vou fazer, né? Então a Ou proposta fazer, né? também. Então a proposta é usar a criatividade e fazer ativismo, porque é um espaço que eu vou tentar ali me proteger e dizer, ó, eu tenho o Uhum. direito de falar, eu tenho o direito de fazer faculdade, eu tenho o direito de fazer doutorado, eu tenho o direito de fazer live, eu tenho o direito de ser ativista, né? Uhum. Então É, é a proposta. bem, eu tô recebendo aqui que a gente agora tem um esquema do pessoal, a Roberta tá me mandando as perguntas que estão surgindo aí Tá. no chat, mas antes de ir para as perguntas, eu queria só, já que, né, eu acho que é muito importante mesmo no ativismo a gente falar da nossa experiência, né, da nossa vida, né, desse relato pessoal, mas eu, por exemplo, eu faço pole dance, né, e, enfim, e é aquilo, né, no começo, para mim, foi muito difícil, e não os movimentos em si, ou ficar no. Era difícil me olhar no espelho e me ver de short e de top, porque não era uma imagem que eu tinha no meu cotidiano, né? Eu não usar, a menos que fosse para praia e tal, mas assim, ter um espelho grande, né, e me ver de shortinho, de top, no começo era muito difícil para mim, assim, né? Essa coisa disso que você falou, né, desse o negócio é tão estrutural, né, que você acaba você mesmo tendo esse né, controle, esse auto-ódio com seu próprio corpo, né? Então, assim, para mim, eu sempre digo, o polidense me fez muito bem, porque era isso. No começo era muito difícil, eu pensei em desistir algumas vezes, porque alguns movimentos eram difíceis, eu via minhas colegas magras fazendo fácil, porque elas se sustentam mais com a força do braço e tal, mas ultrapassar isso e conseguir, né, me olhar e me achar bonita e conseguir e botar foto, demorei acho que 2 meses fazendo pole dance para botar a primeira foto assim, na internet, porque eu ficava com vergonha. Então, assim, eu acho que e muito disso foi por conta de uma polidense gorda que eu sou péssima com os nomes, é Andréia. Inclusive, uma vez encontrei com ela, abracei ela e falei, cara, muito obrigado por você existir na rede, porque você foi uma inspiração para mim. Né? Ela também é gorda e faz polidense e ela é maravilhosa. E, enfim, sim, só queria dar esse relato que realmente é algo que a gente introjetou e eu acho que a militância e todo o seu trabalho, de todo mundo que está produzindo textos e criando redes é muito importante para a gente poder ser feliz e viver bem e se amar e se achar maravilhosa porque a gente né? Não é porque a sociedade diz o contrário que é verdade, né? Que ela tá certa. Claro. E também Mas, questionar tudo, questionar por que que é. Por que que eu sou horrível? Por que que eu tenho que ser horrível? Por que que eu sou feia? Por quê? Por que que a sociedade me trata assim? Porque era isso que eu tinha dentro de mim. Por que que me tratam assim?
o que é que leva as pessoas a me tratarem assim, porque eu sou gorda. Então, quando eu começo a estudar no doutorado e perceber que existe um estigma, que é estrutural, isso é empoderamento. A palavra empoderamento, infelizmente, ela está sendo, mais uma vez, né, o capitalismo ele pega um conceito e usa disso para ganhar dinheiro, mas o empoderamento de onde ele vem, das raízes e tal, não sei o quê, do feminismo negro e tal, o empoderamento é isso, é eu entender por que aquele esquema, né, por que funciona dessa maneira esse ódio até a gente, para que a gente possa se empoderar e reverter isso. Porque é só entendendo que eu vou conseguir, né? É só entender. Eu também fui convidada a fazer alguns ensaios, já faz uns 5 anos, agora eu já fiz alguns mais, tal. Eu também no começo olhava e falava assim, eu pelado, falava assim, que eu sou uma gorda grande, né? Eu não sou uma gorda menor. Eu uso 58, 60. E aí a minha barriga, ela é gigante, minha bunda é gigante, minha teta é gigante, eu sou gigante, né? E aí eu olhava assim e falava, puta, meu... E hoje eu olho e eu sou maravilhosa, imensa, porque o meu corpo ele é imenso, sabe? E a imensidão, ela é muito massa. Ela é muito massa, ela não é pouca coisa, entende? Então, você vai reestruturando aquilo que ensinaram para você. É muito louco. E para isso, eu tive que ver outras mulheres imensas como eu, entender e olhar e falar assim, poxa, se elas estão modificando, se elas estão reificando, né, isso, como é que elas estão fazendo isso? Então, essa representatividade, igual você teve da moça que fazia também polidense e que você sentiu, se ela faz, eu vou fazer, é importantíssimo a gente estar na rede para que outras mulheres vejam, para que outras mulheres também façam e que para os filhos dos netos a gente não passe mais por isso, porque já deu, sabe? É muito cruel. Sim, uma coisa também que eu tô lembrando, eu não sou uma grande estudiosa, né, dos Fat Studies ou da questão da abordagem da filosofia, mas já li algumas coisas, né, porque me toca, porque é meu lugar também. E eu lembrei de um livro, não sei se você conhece, chama Gorda Vanidosa, né, que é Gorda Vaidosa, da Lux Moreno, que é uma argentina. E ela também escreve um pouco assim, faz meio que um diário, né, da vida dela enquanto criança e adolescente, e eu acho uma coisa muito, muito importante, né? E aí vou acabar entrando aqui em algumas perguntas, né? É que os relatos, nossos relatos da nossa época, eu também sempre fui gorda, né? Desde criança, adolescente, né? Tive algumas épocas na minha vida que eu olho minhas fotos agora e me acho magra, né? Nessas fotos, e na época eu me achava gorda, né? Então, essa construção da autoimagem, né, que é totalmente, enfim, formatada pela sociedade, mas eu acho muito, muito bom a gente estar fazendo isso, exatamente isso que você falou, para que as próximas gerações, as próximas meninas, adolescentes, né, adultas, não passem por esse sofrimento que todas nós passamos, assim, né? Todas aquelas questões que já são comuns na adolescência, do tipo assim, namorar, beijar na boca, e aí para uma gorda a coisa é sempre mais difícil, né? Eu sofri muito bullying quando eu tava nesse começo, assim, né, de ficar beijando e namorando e tal, e não entendia, sofria muito, né? Tipo assim, chegava a me machucar por não entender, por achar que eu, né, não merecia ser feliz, ou que eu não queria ser feliz, né? Então, eu li esse livro da Lux e muitas coisas que ela falou pareciam da minha própria vida, assim, né? Muito do relato, que todas nós temos histórias muito parecidas para contar dessa época da infância e da adolescência, né? Eu queria ler aqui rapidinho algumas perguntas que surgiram. Primeiro, vários elogios, né? A IES Ars, não sei, falou: Malu, estou lendo sua tese, é incrível, tenho tido uma maior compreensão política, estrutural e social do meu corpo. Tá agradecendo. Aí a Penélope faz uma pergunta: há alguma diferença na gordofobia dirigida aos homens gordos e aquela dirigida às mulheres gordas? A gordofobia, ela acontece com todo mundo, homem, mulher, enfim, não é gênero, né? Não,
É o corpo gordo. Criança. A gordofobia, a gente tem que pensar assim, que às vezes quando a gente fala do corpo gordo, as pessoas elas têm essa tendência, por causa da nossa tendência moderna, de generalizar e universalizar tudo. Todo corpo gordo sofre gordofobia e sofre igual. Não. Todo corpo gordo sofre gordofobia, mas não sofre igual. Inclusive, entre as mulheres é diferente, né? Eu sou uma mulher branca, classe média. É diferente de uma mulher periférica negra, gorda, você entende? É diferente de uma mulher que tem branca, igual eu, 58, 60, de uma mulher branca que usa 54. Ela sofre gordofobia? Sofre, mas não é igual eu. Você entende? Então, o corpo gordo, ele não é um só, ele não tem um tamanho só, ele não sofre só um tipo de gordofobia. Então, todo mundo sofre gordofobia e todas essas gordofobias, elas vão ser diferentes porque elas vão atravessar de formas diferentes, né? Dependendo do lugar social onde você está, dependendo até do seu empoderamento nesse sentido de conhecer a sua força, o que está certo e o que está errado, entre aspas, mas de questionar esse negócio do corpo gordo ser patologizado e tudo mais. Uhum. Aí tem aqui um outro comentário. Se uma mulher magra sofre violência obstétrica, imagina uma mulher gorda que, sem estar grávida, sofre descaso e gordofobia médica. Várias vezes deixei de ir ao médico por causa do descaso desumano. Você teria algum comentário para falar sobre essa violência médica, assim? Tenho, claro. A gordofobia médica é um dos pilares mais fortes que a gente tem na nossa sociedade. Igual eu falei, o discurso médico é um discurso branco, né, europeu, de um poder aí que eles são quase deuses, né? Você chega lá no consultório, o cara fala isso, 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 e você fala, tá bom, né? Você não questiona, né? Não é igual uma professora que está lá explicando, você levanta a mão e fala, mas e se a gente, né? Não é. Então, tem isso, tem também um livro, um filósofo, Canguilhem, não sei se vocês conhecem, se não conheçam, que ele tem um livro sobre patologia normal, não lembro agora o nome do livro, mas ele vai falar do seguinte, dessa divisão cartesiana, né? Homem, mulher, bonito, feio, rico, pobre, e do corpo patologizado, doente, e o corpo normal, entre aspas, saudável, né? A medicina, ela entende meio assim, só que ele questiona, porque primeiro ele fala o seguinte, qual é o corpo em toda a sua vida que nunca vai ficar doente? Então, nós temos fases que estamos doentes e fases que estamos saudáveis. Qualquer corpo, gordo, magro, alto, baixo, qualquer um, né? Então, a medicina, eu fiz outra entrevista que eu tenho falado bastante assim, a formação acadêmica, epistemológica, do discurso biomédico tem que ser revisto. Essas pessoas, elas precisam ter uma formação mais humana, mais cultural, mais filosófica, quando a gente fala de corpos diferentes desse normatizado dentro de uma sociedade que coloca tudo em caixas, né? Então, se eu não questiono isso lá, e se eu não aprendo isso lá, e se eu não vejo outro tipo de teoria, eu vou reproduzir essa gordofobia no meu consultório, eu vou reproduzir essa consultoria no meu tratar ali, no pronto-socorro, onde eu atender, você entende? Então, para mim, o que falta é uma formação mais cultural, mais sociológica, mais humana, filosófica do discurso biomédico dos profissionais da saúde, com corpos que não sejam esse normatizado, o branco, porque não é só da gordofobia, a gente está falando da gordofobia, mas não é só, é tudo isso, né? Então, quando ele recebe lá no consultório dele, no hospital, onde ele estiver atendendo um corpo que não é aquele padrão, ferrou. Ele não está preparado para lidar com aquele corpo, né? E aí que surge a doença. Porque eu já coloco a doença antes do corpo e aí é lógico que vai dar merda, né? Tem uma outra colocação aqui da Natasha. Ela diz: obrigado pelo seu trabalho, Malu. Fico me perguntando sobre gordofobia na infância e a importância de ações de conscientização na educação básica. Você conhece iniciativas voltadas para as crianças? Olha, eu tenho uma moça no Rio de Janeiro, na Rural, a Carla.
Ela fez um TCC que chama Gorda Baleia Saco de Areia. Ela se formou em pedagogia. Ela é muito legal o trabalho dela e ela vai falar disso. Eu falo da infância, na gordofobia na infância, na minha tese, porque é muito recorrente os depoimentos das mulheres gordas, que a gente recebe a gordofobia desde lá. A gente só vem trazendo esses traumas, trazendo com uma crueldade imensa e das pessoas que a gente mais ama e a gente mais confia. Então, eu não conheço nenhum trabalho, só o meu, com a Cláudia, que chama Lute Como Uma Gordinha, que é uma oficina para criança. E a Cláudia, ela é professora do Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela é pedagoga e a gente fez essa oficina em alguns lugares. A gente fez no Sesc, na verdade, porque aí entrou a pandemia, não deu para a gente fazer mais. E também um grupo de pesquisadoras que a gente está montando uma apostila que vai chamar Lute Como Uma Gordinha, que vai... Não é uma apostila, na verdade, é uma cartilha que vai brincar ludicamente com as crianças, falando o que é gordofobia e o que as crianças gordas sofrem dentro da escola. É muito importante. É muito importante esse trabalho. Assim, criança não é meu negócio, né? Eu dou aula para adolescente e adulto, mas eu senti uma necessidade muito grande. Eu fui dar uma palestra no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e as professoras vieram, conversaram comigo, e eu conversei com a Cláudia, ela topou. E aí a gente fez a gente chorou, foi emocionante. Assim, você vê as crianças gordas se identificarem, comigo já aconteceu, é verdade. Então, assim, é muito legal. E quem estiver fazendo pedagogia, quem trabalha com criança e se interessa por esse tema, por favor, né, cria aí ações com as crianças, porque é necessário, é uma coisa importantérrima, né? Porque elas estão muito vulneráveis. E veja, todos os nossos traumas e problemas, tá aí, quem faz terapia sabe disso, eu faço há muito tempo, tá lá, né? A gente sempre acaba indo para lá, para nossa infância, para palavras que a gente ouviu, tratamento e tudo mais. E que os pais e também profissionais da educação na infância que conheçam, que estudem, né, que falem sobre isso. Eu tenho ido em algumas escolas, agora não por causa da pandemia, mas quando eu posso, eu vou para falar com os profissionais da educação. Todo mundo, a merendeira, a moça da limpeza, o cara da porta, todo mundo dentro, né, a comunidade escolar ali da infância precisa entender o que é gordofobia e precisa saber como lidar com o corpo gordo. Porque a nossa sociedade ela não sabe lidar com o corpo gordo. Não. E as consequências disso... Desculpa te interromper, mas uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? Vem vindo vários afetos, né? Mas eu estava pensando uma coisa interessante, né? Que existe um momento dado na infância em que eu acho que tem esse turning point, né? Porque quando o bebê é gordinho, né? O bebê gordo, né? É fofinho, é saudável, nossa, né? E aí tem um momentinho na infância que, se essa criança continua socialmente sendo vista como gorda, aí começa a virar um problema para a família, né? A família começa... eu tive isso na minha família, né? Sei lá, mesmo... parentes mesmo, olha, ela tá engordando muito, né? Tá dando muito, muito doce, muito sei lá o que pra ela. E aí, de tanto que minha mãe ouviu isso, né? De pessoas da família, pessoas amigas, né? Falando isso. Eu desde muito cedo também fiz dieta, vigilante do peso, né? Não sei se isso ainda existe, né? Mas, tipo assim, uma loucura, né? E por conta dessa pressão que minha mãe sentia, né? Enfim, e aí me levava para esses lugares, aí ficava... Imagina, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, ficava assistindo palestra do Vigilante do Peso, sabe? Assim, que chato, entendeu? Me sentia uma bosta, queria estar brincando, e não, estava lá numa palestra por conta do meu peso, entendeu? Sendo que eu era uma criança super ativa, enfim...
quebrei meu braço subindo em árvore, enfim, fazia as coisas que criança faz, mas socialmente minha mãe sentia essa pressão e acabava me levando para esses negócios e tal, de dieta, né? Fazia dietas malucas, assim, dieta de revistinha, né? Enfim. E então acho que é muito importante mesmo, assim, né, para a gente pensar nessa militância para a infância, né? É importante. É importante mesmo, é necessário, é importante, é necessário. E todo mundo gordo que tem, vai lembrar de situações, todos que eu conversei, na minha infância aconteceu isso, na minha infância aconteceu aquilo, né? Então, eu quando dei a primeira oficina, eu fiquei olhando assim, eu me emocionei, porque eu pensei, imagina eu com a idade dele, 6, 5 anos, ouvindo alguém falando, teria modificado muita coisa, sabe? Eu acho que hoje, cada vez mais cedo já se preocupa. Tem mães que têm problemas com crianças na creche com 1 ano, 2 anos por causa de ser gorda, sabe? A tendência é diminuir cada vez mais. Um bebê gordinho não é tão legal como era na minha época. Eu tenho 48 anos, pode ter certeza. Uma criança gordinha depende. Cuidado, o que você está dando? Você está dando açúcar, entende? Existe uma perseguição já com o bebê. Já vi isso acontecer, né, com algumas amigas que tiveram filho na escola, com outras professoras. Já desde cedo aí já começa essa gordofobia. Né? Enfim, eu também, assim, era uma enfim, pressão de que ainda se via bonitinho, bebê gordinho e tal, mas chega uma certa idade que não tem nenhuma chance de ver bonitinho, já vê como falta de saúde, né? Má alimentação, falta de exercício, etc. Eu queria saber, assim, a gente já deu mais ou menos uns 40 minutos, se mais alguém tem alguma pergunta, tem muitos elogios, né? Também o pessoal falando para quando essa cartilha ficar pronta para ser compartilhada, né? Eu acho vai também... ser, com certeza. Só acompanhar minhas redes lá no Estudos do Corpo Gordo, que tudo que eu faço eu posto lá. A gente já tem uma cartilha para adulto, que eu fiz o ano passado, com o apoio da UFMT e da Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso. Então, também, se alguém se interessar, é só me perguntar e me pedir. Eu sou uma pessoa mega acessível, então, qualquer coisa que você precisar, pode me chamar e me pedir. A cartilha é muito legal, porque é como se fosse do beabá. Gordofobia não é um tema falado, principalmente nas periferias, né? Principalmente quem não tem acesso tanto à internet como a gente. Então, distribuir, por exemplo, aqui eu moro em Chapada dos Guimarães, eu fiz um trabalho nos postos de saúde da família, nas periferias, entreguei, fui lá, dei palestra e tal. Ninguém nunca ouviu falar, nem sabe como assim, né? E a população majoritária é gorda, né? Alguém fez uma pergunta aqui. A maioria das mulheres gordas que eu conheço já viviam em quarentena. Isso é uma ótima pergunta. Bem, enfim, colocação. Mesmo antes do surgimento dessa epidemia, são muitas gordas escondidas em casa. Como podemos nos fortalecer e nos estimular? Foi da Amanda. Amanda, maravilhosa. Então, essa coisa dessa quarentena que já existe, né? Principalmente com as gordas maiores, assim, né? Queria que você falasse, então, um pouco sobre isso. Então, como eu falei, a sociedade ela não está preparada para esse corpo. Eu saio da minha casa, a vizinha me olha de cara feia, eu vou no mercado, não passo na catraca, lá na roleta, para passar as compras. Aí o cara que vai me carregar as coisas me olha com cara de nojo. Aí eu preciso pegar um transporte, eu não consigo entrar na porta. E aí, o que eu faço opção? Não, eu não vou sair, porque eu não sou obrigada a ficar passando por essas humilhações. E aí eu me escondo, né? Eu me escondo na minha casa, se eu posso, né? Eu me escondo, eu tenho medo, e eu começo com uma fobia social por eu ser gorda, e aí eu começo a adoecer. Aí eu começo a adoecer,
porque eu não posso me socializar, não posso falar. Olha só, que coisa mais louca. Eu não posso falar com ninguém que eu estou sofrendo um preconceito, porque para a sociedade isso não é um preconceito. É eu que estou errada. Então, estigma é uma coisa tão forte, eu falo isso também lá na minha tese, em cima de um estudo do Evan Goffman, né, do livro Estigma. O estigma, o que ele faz? Ele faz com que o estigmatizado se sinta culpado por ser o que ele é. Então, as pessoas gordas, como eu já me senti algumas vezes, choram, a gente chora, a gente fecha a porta do quarto, da casa, fala, não vou sair mais, e a gente acha que a culpa é nossa, porque a gente é incompetente e não consegue emagrecer. E se consegue emagrecer, engorda depois tudo de novo. É uma crueldade que vai se repetindo ao longo da vida, né? Porque você engorda, emagrece, ou não consegue emagrecer. Você foge das situações que você tem que encarar socialmente, principalmente se você não entende isso, você não sabe sobre isso. Então, de novo, é importante que essas pessoas tenham contato com isso, porque quando você fala de gordofobia no público e tem 2, 3 gordos, você olha no olho, o olho brilha, fala assim, uau, o que essa mulher está falando? Peraí, sabe? Porque é uma coisa que ele identifica na hora que ele sente. Ele vai falar, nossa, mas eu sempre senti isso, eu sinto isso a minha vida inteira. É isso aí mesmo que eu sinto, entendeu? Tá? A importância de falar sobre isso é muito grande. A gente precisa de outras mulheres, de muitas mulheres falando, de homens falando, e não só de dando close, sabe? Né? De ficando pelado e mostrando e rebolando. Não é só isso, pode até ser, mas não é só isso. É questionar mesmo como a gente tem, como a sociedade tem se comportado perante o corpo gordo e algo mais profundo, filosófico, né? Essa injustiça epistemológica que existe há séculos contra esse corpo gordo. Isso tem que ser revisto dentro da academia, isso tem que ser revisto dentro dos cursos, isso tem que ser revisto e tem que ser retomado. Como é que nós vamos fazer agora para tratar essas pessoas? Porque é o que também o Michel Poulain vai falar no livro dele da Sociologia da Obesidade, que eles criaram essa doença, criaram aí a bariátrica, criaram um monte de farmacoisas e tal, e aí só aumentou o número de pessoas, não diminuiu. Então tem alguma coisa muito errada aí. Né? A forma como vem se lidando com as pessoas gordas está muito errada. E a medicina ela tem uma culpa muito grande nisso daí. Veja aí na quarentena o que é que a medicina, o que é que o discurso médico tem feito com os nossos corpos. É uma coisa horrível, gente. Horrível. Pô, você é um profissional da saúde, você não pode se comportar dessa maneira com nenhum corpo. Né? Ainda mais um corpo fragilizado já socialmente. Então, é uma revisão urgente, né, que precisa ser retomada aí dentro das universidades, dentro desse sistema de saberes, né, que existe na nossa sociedade. E pensando ainda, né, no efeito da sua fala em mim, né, essa questão, né, da representatividade, né, eu sou filósofa também, né, e se eu for pensar, assim, quantos filósofos e filósofas gordos, grandes, assim, sabe, eu conheci, né, mageticamente, né, mulheres a gente já, enfim, já tem toda uma questão com as mulheres na filosofia, que a gente, né, tá lutando aí para isso, fazendo revisão, né, voltando para trás, né, recuperando trabalhos e biografias, mas também essa questão, né, quantos filósofos, intelectuais gordos, né, a gente consegue ver, assim, né, imageticamente, né? Exatamente, ótima pergunta. Sim. Ótima reflexão, né? Porque o corpo gordo ele não consegue muitas vezes nem chegar no fim da universidade. Porque imagina, olha só, eu tenho que ir todo dia dentro de uma universidade onde a cadeira não entra, onde a porta do banheiro não fecha. Eu fui dar uma palestra numa universidade, a porta do banheiro não fechou.
Eu fiz xixi com a porta aberta, entendeu? Eu quero que se dane, mas tem gente que não vai passar por isso, né? Poxa, eu não posso ir no banheiro porque a porta não fecha. Eu vou na cadeira, a cadeira não senta. As pessoas me olham com nojo, com menosprezo. É como se eu fosse inferior às outras. Eu não vou continuar a faculdade. Então, imagina, né? Um filósofo... Eu não sei dizer para você um filósofo gordo. Eu já pensei sobre isso. Eu não conheço nenhum. Isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo. Não tem fotos, né? Não apareceu na mídia, né? Eu pensando nisso, nessa coisa da representatividade, né? Eu lembrei também de uma figura que me influenciou muito na minha vida. Eu fiz até uma tatuagem em homenagem a ela, que foi... Eu gosto muito dessa história, é triste, mas eu acho, enfim... A Mama Cassidy, né? Do The Mamas and the Papas, que foi uma banda hippie, né? Nessa época, o corpo magro também já estava ganhando essa visibilidade, principalmente entre os hippies e tal, né? Todo mundo magro, cabeludo, com roupas estilosas e arco-íris e tal. E ela fazia parte do The Mamas and the Papas e eram todos os músicos muito magros, né? Muito magros. E ela era gorda. Então, no começo das primeiras apresentações, a Mama Cassidy cantava atrás do cenário. Ela não... Eu vi isso num documentário muitos anos atrás. Ela ficava escondida atrás do cenário, porque ela ficava com vergonha de ficar... E ela era a voz, né? A outra fazia só o back vocal. E ela se escondia e cantava escondida. E os magros ali na frente tocando e fazendo. Até que, enfim, a banda ganhou repercussão e ela começou a aparecer. Mas a banda termina e ela entra na carreira solo. E o primeiro disco dela, não tenho tanta certeza se é o primeiro disco, mas eu sei que essa capa me chamou muita atenção. É ela pelada, deitada numas flores e uma borboletinha assim tatuada na bunda dela. E aí eu fiz a minha tatuagem também em homenagem a ela. E assim, então ela assim, saiu do fundo do cenário para uma capa de disco nua, deitada nas flores, super hippie. E, né, uma hippie gorda, né? Uma hippie maravilhosa, imensa, cheia de flores e tal. Então, eu acho que essa questão da representatividade é um tema também que a gente tem que, né, pensar, assim, né? No nosso... É importante. É importante pra caramba. Por isso que a gente tem que sair das nossas casas, das nossas tocas. Por isso que a gente tem que criar a gordosfera e apoiar as mulheres gordas e contratar mulheres gordas e chamar mulheres gordas para fazer live e para fazer palestra e para trabalhar com a gente, entende? Então existe também uma responsabilidade das próprias mulheres gordas e das não gordas que já entenderam sobre a gordofobia em chamar essas mulheres, sabe? Em colocar essas mulheres em evidência. Né? Isso é muito importante na nossa sociedade. Porque enquanto for negado esse espaço para a gente, como é que a gente vai aparecer? Né? Então, por exemplo, eu sou professora. Eu tenho várias alunas gordas em todo o decorrer do meu trabalho como professora que falavam para mim, eu quero ser filósofa igual a senhora, porque a senhora é gorda. Entende? Maravilhosa. Pelo conteúdo, maravilhoso, quer dizer, e no começo eu nem pensava sobre isso, qual era o meu papel ali dando aula, você entende? Então é muito importante que eu veja o corpo gordo trabalhando, fazendo coisas, falando, dando opinião e tudo mais, né? Para que a gente tire desmistifique isso daí já, né? Bem, tem outros comentários, só que a gente está com pouco tempo agora, né? Tem 7 minutos e a live vai cortar, mas aí, enfim, eu queria que você mais ou menos começasse a pensar na conclusão e também só para avisar, porque a gente vai ter mais live sobre Fat Studies, mais live sobre gordofobia. Acho que essa semana ainda vai ter uma live, eu esqueci o nome dela agora, com uma filósofa trans, gorda, negra. Ela vai falar aí, eu não sei se é terça ou quarta. E também depois eu vou fazer uma live com a Liana Aires também, que é uma estudiosa da moda, né, da plus size, né, fat fashion. E então, assim, as filósofas na rede, a gente tem
essa preocupação também de levar esse debate mais publicamente, né? E aí, enfim, gente, quem perguntou aí foi mal, mas a gente vai ter outras lives que a gente pode jogar essas perguntas para outras pessoas. E eu queria deixar a Malu concluir e falar mais do que ela quiser colocar. Eu acho que a gente tem que responder todas as perguntas. Quem ficou com vontade de perguntar, pode ir lá na minha página, no Estudos do Corpo Gordo, fazer a sua pergunta, você merece ser respondida. Infelizmente, o Instagram não é feito para tudo que a gente quer, né? Então, não fique aí com vontade, pode ir lá e perguntar que eu respondo. Pode não ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois, mas eu vou responder. Quero agradecer aí o convite, acho que esse tema é mega importante. Acho que é também importante a gente estar revendo o papel da filosofia, por isso que eu gostei muito do Filosofia na Rede, porque é sempre colocar a filosofia como algo inalcançável, isso é uma baboseira, né? Isso é uma coisa, é algo de tipo, olha, aqui ficamos nós, os deuses do Olimpo, e o resto da humanidade. Gente, tem nada a ver isso, tá? Eu acho que desmistificar a filosofia é muito importante para que as pessoas tenham acesso, que as pessoas tenham curiosidade, inclusive, de saber o que é essa tal da filosofia, né? E a amplitude que a filosofia ela pode dar em qualquer tema, em qualquer questionamento, né? Muito importante. Nos tempos que correm aqui no Brasil, a gente precisa muito falar de filosofia, muito desmistificar a filosofia, né? Tirar ela desse lugar aí do Olimpo e tal. Então é isso, eu quero agradecer, o papo foi massa, sempre a gente quer falar mais, né? 1 hora é muito pouco, ainda mais que o tema é esse. E apoiem as pessoas gordas, tá? Chamem as pessoas gordas. Fala do seu curso, para terminar. Ah, meu curso? Então, olha só, meu curso é muito importante, gente. Estou fazendo um curso aí, Introdução aos Estudos do Corpo Gordo, numa linguagem bem legal, fácil, desmistificando também essa parada aí da filosofia, que tem que ser totalmente uma linguagem acadêmica e tal. É um curso potente pra caramba. Tá? Você vai ter uma concepção do porquê que tudo isso está acontecendo, porquê que seu corpo é assim, e mesmo que você não seja gorda, para você entender, principalmente se você for um profissional que você atende, para você atender, entender a questão do corpo gordo, entra lá nas minhas redes que tem tudo explicado, e a gente só está com 3 vagas, então corre e não perde, que já é a 3ª turma que a gente abre esse ano. Maravilhosa, muito bom. Obrigada. Muito obrigada. E vamos seguir em frente. E quando essa quarentena terminar, a gente tem que se encontrar, combinar. A gente tem uns projetos aí para fazer juntas, né? Então, a gente vai seguir. A gente já está junta, né? Agora é esperar esse isolamento terminar para a gente poder se encontrar pessoalmente. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Um beijo enorme. Sucesso aí na rede. Valeu. Gente, então assim, só para terminar, as filósofas, né? A gente tem amanhã uma live de 1 mês que a gente vai fazer, então todas nós vamos aparecer, vai ser aquela live meio festa, acho que às 3 horas a gente começa e a gente já está com o mês inteiro fechado de live, então assim, vai ter muito papo, vai ter muita gente maravilhosa aparecendo. Então convido a todas aí que divulguem as filósofas, divulguem os estudos do corpo gordo, os canais, e vamos nessa, vamos seguir firmes em casa, em segurança, tá? Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.